Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Professor particular ajuda para quem puder pagar. Ou os pais, se tiverem um tempinho, o irmão mais velho apoiar. A criança com TDAH estudando em casa, como é que pode ser esse processo? É essencial o apoio dos pais, né? Principalmente crianças que são do Fundamental 1 até 10 anos. É essencial. E aí depois é possível a gente fazer um processo de desmame desse processo de acompanhamento dos pais, mas isso precisa ser feito de uma forma muito estratégica, né? Do tipo, meu filho, olha, eu vou ler aqui com você e vou te dar 5 minutos, eu tô aqui do lado, vou te dar 5 minutos para você tentar fazer, depois eu sento aqui com você de novo. Então, o pai pode utilizar essas estratégias. Quando a mãe está lavando a louça, terminou o jantar, ele está lá fazendo. Ó, daqui a 5 minutos eu venho aqui e sento com você para a gente corrigir se você fez ou não. Aí você vai fazendo um processo de desmame até ele conseguir. Mas sim, se a família conseguir ter um acompanhamento para esse aluno faz muita diferença. Na medida do possível. Só que a gente sabe que algumas famílias não têm condição de que isso aconteça. Mas, primeira coisa, com relação ao estudo em casa, o local de estudo daquela criança. A criança com TDAH, ela precisa ter um local de estudo adequado, ela precisa estudar num local que ela não tenha tanta interferência externa. Por exemplo, barulho, televisão. Pegar uma criança para fazer tarefa com a televisão ligada na sala, no programa que ela gosta, é você pedir para passar raiva. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que se distrai com muita facilidade. Então, se possível, desligar a televisão. Ou, então, uma outra estratégia que a gente ensina também para os pais, você pode colocar um ruído que a gente chama de ruído branco. Como que é isso? É um ruído, vocês podem até pesquisar, ruído branco e tem o ruído marrom também. Inclusive, existem pesquisas científicas que falam do uso do ruído marrom para pessoas com TDAH que têm tido bastante resultado. O ruído branco, ele é parecido com um chiado de televisão. Algumas crianças se adaptam bem, alguns estudantes, tá? Não é só para criança. Tem, inclusive, pessoas de vestibular que usam, que a gente ensina isso daí. Que usam para estudo, que é como se fosse um chiado de televisão. E você tem o ruído marrom, que ele parece o som de cachoeira. Aquele som ajuda na concentração. Então, por exemplo, uma televisão ligada num ruído ou no música. Eu tive um aluno que ele gostava de estudar com música eletrônica. Tem mesmo. Muito, sabe? Por quê? Porque a pessoa com TDAH, a gente precisa entender que é um cérebro que ele precisa, como se fosse de um estímulo fundo para que ele se concentre melhor. Isso estrategicamente, para eles, são melhores. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, arrumei o local, estabeleci o local. O que eu preciso fazer também? Eu preciso ajudar aquele aluno a dividir as tarefas dele. A gente está falando de um aluno que ele não vai ficar 3 horas fazendo uma tarefa sentado. Ou ele vai ficar enrolar, ele vai entrar debaixo da mesa, ele vai brincar com a borracha, ele vai se esconder no banheiro. Você está entendendo? Como você sabe que isso provavelmente vai acontecer, você já estabelece. Eu gosto muito da técnica Pomodoro, que a gente sempre ensina para eles, que é 25 minutos. Claro, com uma criança menor é 15, tá? 15 minutos para 5. Um ciclo de 15 minutos, vamos supor, e 5 minutos, e com um intervalo de 5 minutos, depois você para por 40 minutos. É assim que a pessoa com TDAH estuda. Outra coisa, hiperativo físico, deixar que essas crianças estudem se movimentando. Então, assim, ele não vai conseguir. Ou ele presta atenção nele ficar sentado, ou ele não fazer o que funciona para todos. Às vezes, é diferente. É um pouquinho diferente, um pouquinho estranho. Sim. Mas é o que funciona. É o que funciona. Então, por exemplo, você vai ver uma criança com TDAH que ele estuda sentado, deitado no sofá, se brincar de cabeça para baixo. Sabe o que eu fazia? Quando eu estudava estudos sociais, na 4ª série, ou seria o 5º ano hoje, depois que eu lia o conteúdo, que eu enrolava a tarde inteira para ler, mas quando eu lia aquelas 10 páginas e tal, 8 páginas, aí a minha mãe falou assim, beleza, eu vou tomar a disciplina de você, vou tomar a matéria de você. Aí o que acontece? A gente ia para a sala
minha mãe ficava sentada no sofá e eu ficava andando em círculo assim, na sala. Melhor coisa. Aí minha mãe lia assim, qual que é a pecuária predominante no Rio Grande do Sul? Eu, pensava. Andando. Aí, é tal. Não sei o quê, o bioma é tal. Tipo assim, eu puxava se eu estivesse em movimento. Exato. É como se eu ficar andando em círculo me deixava calmo. Não, isso até hoje, se você parar para pensar, eu gravo áudio de WhatsApp andando. Eu só consigo... se fosse... Às vezes eu mando áudio ofegante. Porque a gente precisa de movimento. A pessoa com TDAH, ela precisa desse movimento, sabe? De se movimentar. Inclusive, a gente está fazendo um teste agora de alguns alunos, a leitura, que é um dos calcanhares de Aquiles da pessoa com TDAH, né? Sim. Agachado, sentado no chão, você tá entendendo? Alguma coisa, se movimentando, e para que ele possa se concentrar melhor. E tem saído, esse teste tem saído bem legal. E Jaque, na sua opinião, como é que pode ser feita essa questão do estudo em casa? Eu gosto muito de conversar com os pais e orientar, né? Eu até mostro como pode ser feito. É que às vezes as pessoas têm uma resistência porque... Eu não passo muita tarefa para casa, porque eu sei que, né, os pais às vezes nem sempre podem acompanhar, aquela coisa. Mas a rotina, inclusive de dar uma retomada em alguns conteúdos que seja 15, 20 minutos, no meu caso, né, para os menorzinhos, as experiências, os feedbacks que a gente percebe são extremamente interessantes. Porque às vezes os pais ficam pensando, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora, 2 com esse menino todo dia. Eu recebo os pais na escola, eu oriento como é que deve ser feito, porque igual a colega falou, muito bem falado, não é aquela questão da quantidade. Tendo esse contato, eu falo assim, pai, faça o que ele der conta, contando que ele faça bem feito. Professor, manda um bilhetinho para mim. Ele não conseguiu fazer tudo, assim, tá, essa troca, esse diálogo. Mas quando tem essa questão de ter a responsabilidade de estar acompanhando a criança com as tarefinhas de casa, num ambiente diferente da sala de aula... Eu não gosto de passar tarefas longas, né? Em termos gerais, assim. É mais para o pai perceber o que a criança está vendo, para estar dando aquela acompanhada. Como é importante? Eu já tive caso de criança com TDAH, que a mãe acompanhava, tinha essa rotina. Independente se tinha uma tarefa de casa, ela chegava, olhava os caderninhos, que sejam 15, 20 minutos, olhava os caderninhos. Esse menino, ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por causa dessa rotina que foi orientada aos pais e que ela colocou em prática com muito louvor. Eu disse para ela, você, como mãe, você é nota 10, você ganhou uma estrelinha como mãe. E ela ficou muito feliz. Por quê? Porque ela colocou em prática tudo aquilo. Eu falei, não é a quantidade. Todos os dias você olha, você dá uma retomada para trazer a memória. Que ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por quê? Rotina. Que foi casado com a prática em sala de aula. Essa é a base da inclusão, inclusive, do aluno. É modificar nos ambientes, inclusive em casa, para que esse aluno se sinta motivado, incluso e capaz. Eu fui assim. Eu sou filho de classe média bancária, o que não é muita coisa, tá? Inclusive, assim, lá em casa eram eu e minhas 2 irmãs. Eram 3 irmãos ali no ambiente da minha mãe. Eu morava com a minha mãe, meus pais são separados. E eu dava mais custo e mais trabalho do que as 2 somadas. É isso, geralmente é isso, né? Mas isso não foi necessariamente um problema, mas eu sei que eu dei mais trabalho. Só que, por exemplo, eu tinha muitas aulas particulares a ponto de a gente ter que fazer escolhas. Na época tinha o telefone fixo, era padrão, às vezes a gente, sei lá, ficava sem pagar a conta de telefone porque era semana de prova, eu tinha que pagar muito professor particular. Isso aconteceu, tá? Então, é uma realidade minha. Mas o que acontece? Sem essas aulas particulares, sem essa pessoa para pegar na mão e falar assim, vamos lá, próximo item, tá? Porque às vezes, assim, estudar 2 horas com um professor particular era melhor do que ficar uma tarde inteira estudando em casa que não estudava era nada. Sim. Entende? Então, tudo bem, não pode pagar o professor particular, mas se conseguir alguém, um irmão mais velho, às vezes, eu já ouvi falar disso, tá? Em comunidades que realmente têm uma dificuldade muito grande de estrutura e tudo, a população é menos abastada, existem escolinhas, existem centros de apoio que a pessoa faz ali, paga uma taxinha mensal, e aí a criança ela tem um acompanhamento, um professor, ou seja assim, ou mesmo as escolas podem fornecer isso no contraturno. Sim. Mas é para os pais verem assim, beleza, eu não tenho condição de pagar professor particular, mas existem outras alternativas. É não ficar de braço cruzado esperando a reprovação chegar. Isso.
Não é? Exatamente. Ou então, às vezes a gente vê um pai, por exemplo, se você pega um aluno que está no 8º ano, o pai não vai lembrar de física, química, biologia, ele Já sabe, já fica. Conteúdo. E mais, o pai não é didático, o pai não é pedagógico. Às vezes ele começa a explicar, o aluno não entende, ele já se irrita. Sabe? Cansei de ver isso, sabe? E falei assim, gente, tá tudo bem. Você sendo um bom pai já está de bom tamanho, você não precisa ser professor do seu filho, sabe? Mas é justamente o que você está falando, buscar recursos. Tem também vídeos no YouTube. Ah, sim. Sabe? Tem videoaulas. Tem outros recursos que você pode ensinar para o seu filho também. Meu filho, vamos fazer aqui Pomodoro, por exemplo, que é essa técnica de estudo. O pai pode ensinar isso para o filho, sabe? Meu filho, olha, eu vi isso aqui. Dá uma olhada aqui nesse podcast aqui que eu ouvi dessa estratégia, sabe? Sim. E ensinar para aquele aluno que é possível ele fazer de uma forma diferente, né? Agora, com relação às atividades, é importante dizer também que a atividade, tarefa de casa também é passível de adaptação. Normalmente a gente recomenda que o menos quantidade possível, focar na qualidade ao invés na quantidade para casa. Isso independente da série que ele esteja. Pode ser desde o Fundamental 1, que é o que ela trabalha, até os alunos do ensino médio. Então, isso pode ser trabalhado em sala de aula. Só que a gente sabe que, na realidade, boa parte daquele material que está indo para casa é porque ele não conseguiu fazer em sala. Aí ele acumula a tarefa de casa e o que ele não conseguiu fazer em sala de aula porque mudou de professor. Você está entendendo? Entendi. Como é delicado? É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Eu não gosto de sobrecarregar, assim, né? Até porque não tem aquele monitoramento que a gente tenha. Agora, os pais com responsabilidade, eles vão estar acompanhando e tal, mas na escola pública eu percebo que não vale tanto a pena, assim, talvez na escola particular, não sei como é que é o acompanhamento. Então, eu não gosto muito de sobrecarregar os pais nem as crianças, não. Uma atividadezinha... eu já vi isso para os pais. Olha, eu não costumo passar muita tarefa de casa, entretanto, quando for, eu gostaria muito que vocês tivessem um empenho melhor, eu compreendo o trabalho de vocês. E aí, né, igual eu estava falando anteriormente, essas crianças que têm TDAH ou algum transtorno, ou algum déficit, alguma coisa assim, eu oriento, vá até onde ele consegue alcançar da melhor forma possível. Uhum. Não conseguir, mas assim, tenham responsabilidade. Porque às vezes a gente percebe que tem também aquelas desculpinhas. E a criança já vem treinada de casa para não ter. E aí é onde a gente vem com um trabalho de reforço positivo. Você até percebe que é uma conversa esquisita. Você ouviu isso em algum lugar. Percebe. Eles são muito espertos. Então, assim, até que ponto é interessante eu estar sobrecarregando, mandando tanta tarefa. Às vezes vai estar ali gastando, né, entre aspas, aquela página e tal, e não vê o efetivo. Eu gosto de fazer a retomada da tarefinha de casa e tudo, mas eu já faço de uma forma assim, um pouco mais rápida e tal, né, pra gente trabalhar para não dizer que passou despercebido.